Boa tarde, pessoal. Bom, a primeira coisa quando eu começo a fazer uma palestra é ensinar vocês a falar japonês, porque faz parte da palestra eu fazê-la toda em japonês, tudo bem? Então, a primeira palavra que eu quero ensinar para vocês é a palavra hai, no idioma japonês significa assim. E eu gosto de ensinar essa palavra para a gente criar uma certa interação, porque fazer falar e vocês não corresponderem é uma situação difícil, né? E como eu falar sobre relacionamentos, curando a alma, na verdade eu quero falar sobre relacionamentos, uma pergunta para vocês, mulheres, se vocês concordarem, basta dizer hai. No seu casamento, seu namoro, seu relacionamento, quem manda na relação é o homem. Hai? Esse é um problema nas relações, que as mulheres não assumem a realidade, né? Já, diferente dos homens, que se vocês agora escutarem a resposta dos homens, vocês vão perceber que eles são muito mais honestos nesse quesito. Para os homens, quem manda na sua relação é a sua mulher. Hai ou não hai? Percebe como funciona? Então vamos lá. Falando para vocês sobre o conceito de alma, né? Eu quero sair um pouco dessa coisa de religião, pegando o conceito da psicologia transpessoal. Alma, na verdade, é uma porção que se diferencia de um todo, né? E essa porção, aquela bolinha que se diferencia do todo, é o conceito de alma dentro da psicologia transpessoal. E no momento que ela se diferencia, é porque ela tem algo a aprender. Então, no momento que ela se diferencia, ela é atraída, né, por uma ancestralidade, por um contexto cultural, como se fosse um ímã que atrai. E é nesse momento que você entra numa experiência terrena, né? Por que é importante esse conceito? Curando a alma, que é o que eu vim falar para vocês hoje. Porque, na verdade, toda relação, existe alguns atratores. Nós somos levados a estar no relacionamento. E para isso, eu quero falar para vocês sobre um conceito interessante. São as 3 leis que regem o nosso pensamento, né? E para isso eu quero pegar um exemplo que eu sei que não faz parte da realidade, né, de vocês mulheres aqui, mas eu acho que é importante começar a pensar um pouco sobre isso. É só título didático, por favor, entendam isso, é exemplo mesmo, porque eu sei que é muito raro uma mulher que pense que homem não presta. Né? Então, imagine que você estivesse nessa situação que é hipotética e real, homem não presta. Numa palestra, num momento como esse, um encontro como esse, das várias possibilidades que você encontra aqui, de repente você sente um quê especial por um fulano. Essa é a primeira lei atuando em você. Né? É a lei que você atrai. Você atrai aquilo que você acredita. Então lembra que eu falei, vamos partir do pressuposto que você acredita que homem? Então das várias possibilidades, aquele que você vai ter um quê especial, ele tem uma potencialidade de realmente ser alguém que não presta. A primeira lei está atuando. E aí você começa a paquerar, começa a namorar, e à medida que a relação vai acontecendo, vai começar a acontecer a segunda lei da interpretação. Então imagina que é uma pessoa muito esforçada como um Jordão, né? Batalha, trabalha, luta, e ele marca com você, às 8 horas, né? Na sexta-feira eu vou te buscar. Deu 8 horas, você está lá prontinha, esperando, ele não aparece. Deu 8h30, com certeza você, mulher, começa a pensar assim, puxa, agora sim arrumei um cara bacana. Se ele às 8h30 não chegou, é porque ele está trabalhando. Esse cara é legal. 9h30 da noite, ele ainda não apareceu e não ligou. Aí você fala assim, puxa, eu nem vou querer sair essa noite. Eu vou tirar essa roupa linda que eu estou, vou preparar uma sopa, porque se ele está trabalhando até essa hora, ele vai chegar cansado e com fome, não vale a pena sair. 11 horas da noite, quando ele chega, você abre a porta sorrindo e dizendo, meu amor, que bom que você chegou. Estava morrendo de saudades, a sopa está pronta. Hai ou não hai? O coitado vai chegar em casa e apanhar. O que aconteceu nesse momento? As atitudes que ele tem, você começa a filtrar por aquilo que você acredita. Que homem? E de repente o cara é um cara esforçado mesmo. Só que você faz isso 1, 2, 3 vezes. Vai chegar num certo ponto da relação que a terceira lei vai atuar. Ele vai falar assim, olha, de verdade eu não aguento mais. Eu vou para a balada mesmo, de repente eu vou arrumar outra menina, porque essa aqui eu não aguento mais. Você fez manifestar aquilo que você acredita. Todos nós somos regidos por essas 3 leis, de uma forma muito simplificada, é isso que acontece. Né? E aí, numa relação, por que acontece a atração? Porque no momento que você começa a se relacionar com alguém, os comportamentos que ela tem, os comportamentos que ela adota, disparam em você algumas coisas muito significativas, que você não questiona. E, no geral, na atração, são as coisas boas. Então, aquela pessoa desperta em você sentimentos, algumas coisas que fazem assim, essa é a pessoa certa. Na segunda fase, é importante entender isso, a beleza está nos olhos de quem vê, porque imagina o seguinte, uma pessoa muito tímida, muito quieta. Para uma pessoa, aquele jeito quieto de ser,
talvez vai ter essa interpretação, é uma pessoa tímida, e vai despertar nessa pessoa uma vontade de acolher, de fazê-lo interagir naquele ambiente. Para uma outra pessoa, alguém muito quieto pode ter uma outra interpretação. Essa pessoa é arrogante, ela é prepotente e não interage com ninguém. Então cria uma rejeição. Então o mesmo comportamento, ele tem interpretações diferentes. Por isso que na atração, o que acontece é que a sua interpretação, a partir do comportamento do outro, são coisas positivas. A relação acontece, e aí vocês vão perceber que entra uma outra fase que é da apreciação. Na apreciação, a relação se estabelece, estabiliza, e aquilo que um faz e o outro faz numa relação, continua a alimentar, disparar coisas boas que fazem com que a relação possa continuar. E aí vem uma próxima fase, que é o hábito. Se você fica muito tempo no lugar, por exemplo, na sua própria casa, você vai perceber o seguinte, aquilo que no momento que você mudou era muito atraente, muito legal, à medida em que você continua a viver naquela casa, você passa a não perceber tanto as belezas, é o habitual. A própria palavra diz hábito. A fase do hábito ela é necessária, por quê? Porque a gente se acostuma com algumas coisas e se abre para outras possibilidades. Porém, numa relação, existe uma dificuldade. Se para você a sua busca é por aventura, o hábito numa relação se torna um tédio. Se para você a segurança é importante numa relação, o hábito vai te trazer essa segurança. Quando é que o amor começa a acabar numa relação? No momento em que surge a expectativa. Ou seja, aquilo que era muito legal no seu parceiro, que era um diferencial na atitude dele, não é mais uma coisa esperada, se tornou obrigação. Puxa, que legal, ele vai no supermercado e faz a compra para mim. Esse é o começo da relação. Chega um ponto da relação, mas você não foi no supermercado? E isso acontece com todo mundo. A gente passa a se queixar, ao invés de ver aquilo realmente como uma coisa única e especial na relação. Ou seja, os nossos filtros, eles passam a perceber aquilo que não acontece mais na relação. E aí, o passo seguinte, eu estou passando rápido por causa do tempo, tá, pessoal? O desapontamento. Que momento acontece o desapontamento? É quando você, de verdade, passa a notar tudo aquilo que a pessoa não faz mais para você. E tudo aquilo que ele não faz mais para você, traduzido como, ele não me ama, ele não gosta mais de mim. E você é tão criativo que ao mesmo tempo que você pensa, ele não me ama mais, então também ele não é mais digno do meu amor. Então as pessoas passam a se queixar, o parceiro não é digno do nosso amor, e aí vem a outra fase de qualquer relação que pode acontecer, que é o desapaixonar. No momento que você chega no limiar. O limiar é aquele ponto em que a pessoa pensa, não vale mais a pena. O grande problema é que normalmente o casal, não importa do gênero desse casal, eles não chegam nesse ponto no mesmo momento. Então, um deles chega no limiar e o outro não. E o outro se sente muito perdido, porque tudo que ele faz, tudo que ele tenta fazer, é em vão. Ele entra numa frustração muito grande. Então, é no momento do limiar que a pessoa se dissocia daquilo que era bom na relação. Aquilo que era legal, aquilo que era agradável, ele se afasta. E a forma como ele começa a enxergar, tanto o passado que eles viveram, o presente que ele está vivendo, e o que ele consegue projetar para o futuro, tem a ver com essa lente de que não vale a pena. É uma coisa muito cinzenta e distorcida. Qual é o lado sombrio do amor? Pensa o seguinte, quando a gente é uma criança, todo mundo aqui já lidou com uma criança. O que ele faz quando ele está com fome? Chora. Quando ele está com frio? Quando ele fez cocô na fralda? Ou seja, aquele choro está manifestando, alguém precisa cuidar de mim. Alguém tem que me dar atenção. Não, Rai? E aquele choro de um bebê quando está naquele momento, a gente fala assim, nossa, que choro lindo, que coisa maravilhosa. Ele está cheio de amor. Rai ou não Rai? Aquele choro traduz um sentimento, qual é? Raiva. Então entenda que nós aprendemos desde pequenos que é na raiva que a gente consegue o que nós queremos. Esse é o lado sombrio do amor, porque na relação com nossos pais, nós nem sempre nos sentimos amados como nós gostaríamos de ter sido. Não quer dizer que nossos pais foram negligentes, não foram capazes. Eles deram o melhor que eles podiam dar, dentro da limitação deles, porém talvez não atendendo a expectativa da nossa criança. E no momento em que nós não fomos atendidos na expectativa nossa, nós vamos desenvolver o sentimento da raiva. E nossos pais não nos ensinam que junto com o amor existe também raiva.
mágoa, vingança, decepção. Para um pouquinho e pensa nas suas relações. Você tem raiva de alguém que não é importante na sua vida? Não. Você tem raiva, acontece a raiva nas relações mais próximas. Amigos, familiares. Sorte que casamento não entra nessa equação. Então, para que o seu relacionamento ele se torne maduro e adulto, não é tentar eliminar a raiva nas relações. É perceber o poder curador que a raiva tem. A cada momento que essa raiva surge numa relação, o que as pessoas nem sempre têm consciência, é um pedido de algo que você nem mesmo tem consciência. Então, o que muitas vezes destrói uma relação não é aquilo que é visível, é aquilo que está por trás do que nós percebemos na relação. Então, toda raiva manifesta em qualquer relacionamento é uma necessidade nossa que não está sendo atendida. Então, não é a existência da raiva o problema, é a negação de que essa raiva existe. E aí, nós vamos entender o casamento dividido em 3 casamentos. Então, cada um de vocês que se relaciona, vamos chamar de casamento, qualquer relação próxima, vocês vivem 3 tipos de casamento. O primeiro casamento é esse real, que você consegue perceber. Está acontecendo e você enxerga. Esse é o mais fácil de você notar. O segundo casamento é o casamento invisível. É exatamente o casamento onde nós temos necessidades e estamos em busca daquilo. E nem sabemos o que buscamos. E o terceiro casamento, onde estão as respostas e as mudanças. O casamento primal, o casamento que nós temos com os nossos pais. Então, cada um de nós leva para a nossa relação as carências que nós sentimos na relação com o nosso pai e nossa mãe. Vou passar muito rápido isso aqui por causa do tempo. Então, existem alguns tipos de casamento. Raivosos que saibam que são. Né? São 2 tipos. Expansivo. É aquele que você olha, o casal está brigando o tempo todo. É palavrão para cá, xingamento para lá. Acho que ninguém aqui passa por esse tipo de relação. Existe um outro que são os provocadores, né? Um mocinho, um bandido. Um provoca, o outro é o coitado. Né? Esses são casamentos que você olha de fora, é muito fácil perceber que existe raiva nele. Agora, existe um outro problema, que quando a raiva ela é encoberta, mascarada, às vezes as próprias pessoas não têm noção de que estão num casamento repleto de raiva. Né? São os casamentos raivosos e as pessoas não sabem que estão nele. Representadores, o casal ele coloca uma ação no lugar da raiva. Então, para não viver a raiva, a ação o que é? Um vício num jogo, um vício em sexo, um vício, por exemplo, no trabalho. Então, aquilo que a raiva ela é deslocada, é representada numa simbologia externa. Deslocadores, né? O casal tem raiva, mas ela não é dirigida um contra o outro. É sempre um inimigo externo. É claro que a sogra nunca entra nesse alvo, não é certo? Mas é um parente próximo, é o trabalho, alguma coisa externa vira o alvo da sua raiva. Simbolizadores. A raiva se torna simbólica na relação. Um fica doente e o outro vai cuidar. Aquele que fica doente não sente a raiva, o que cuida também não sente a raiva, e isso fica obscuro da relação. E tem aqueles que você olha e fala assim, puxa, esse casal é lindo e maravilhoso, ninguém aqui tem raiva. Né? Na verdade, é um casamento morto há muito tempo. Por que é tão difícil perceber isso? As nossas raivas, elas estão, nossos sentimentos, as necessidades, elas estão no nosso inconsciente. Né? Estou passando rapidinho. Nós aprendemos na relação que nós temos que castigar quando a pessoa não faz o que nós queremos, mesmo como adultos. Por quê? Porque nós aprendemos assim. Como é que nossos pais conseguiam a nossa obediência? Punindo. Essa punição podia ser algo muito severo, algo muito sutil. Mas a mensagem que nós sabemos é assim, ou você faz o que eu quero, ou eu vou te punir. Perceba que na sua relação, no seu casamento, você faz o mesmo. Quando a pessoa não atende à sua expectativa, e o que é pior, é uma expectativa que você não manifesta, você vai de alguma forma punir. Como? Fica emburrado, vira a cara, sai de casa, bebe e por aí vai. Quero falar só mais uma coisa antes de terminar. Qual é o oposto do amor, pessoal? Não é a raiva. É o medo. Porque no momento da relação nós nos fragilizamos. Em todo conflito em relação, dispara em cada um de nós nossos medos inconscientes. Que medos são esses? Os medos da nossa criança. O medo de sermos abandonados, o medo de não sermos aceitos, o medo de nós sermos inadequados. Então, mesmo uma relação adulta, que aparentemente nós julgamos madura, nós carregamos os nossos medos. Então, quando nós temos um conflito na relação, o nosso medo é que a gente se sinta muito inadequado. E nesse momento, nós vamos levantar as barreiras. Então, no momento, pensa na última briga que você teve com alguém que você ama. Eu falei de uma pessoa que você ama. Rai ou não rai?
Pergunto, nessa última briga, você apresentou, demonstrou todo o seu amor? Ou você demonstrou o seu pior? Em todo conflito, por mais que você ame, você mostra o seu pior. Como um animal acuado. Se o animal está com medo, o que ele vai mostrar? O que o animal faz quando ele está com medo? Toda uma violência para tentar assustar o outro. E você faz o mesmo. No momento que você sente medo, você vai tentar colocar toda a sua raiva e atacar. São as barreiras que você levanta. Então você tem duas possibilidades no conflito. Ou você se protege, levanta as barreiras e não aprende nada. Ou é a proposta de grande parte do meu trabalho. Aprenda. Aprenda com quem? Com você mesmo. Tá? Ações protetoras, você tenta controlar a pessoa. Ou você controla pelo medo, ou de uma forma muito sutil você tenta controlar pela culpa. Esse é um mecanismo muito comum de proteção nas relações. Submissão, eu faço o que você quer, mas para manter o seu amor, mas eu começo a me anular. Esse é um problema sério. Ou indiferença, eu passo a prestar atenção em outras coisas e não presto atenção na relação, também para não perder o amor. Isso gera disputa de poder na relação. E o processo de aprendizado, se você quer aprender, é disposição para experimentar e sempre existe algo de positivo na intenção do outro. Pessoal, passando aqui, dizendo o seguinte, olha, Confúcio diz o seguinte, a joia, ela não pode ser polida sem fricção, e o ser humano não pode ser aperfeiçoado sem dificuldades. Então, quando eu falo em curando a alma, todo relacionamento é o encontro de almas que escolheram aprender. E por que curando no gerúndio? Porque isso não é uma tarefa de um dia, é de uma vida inteira. Grande parte do meu trabalho, desde o Leader Training, liderança que eu faço há mais de 20 anos, é ajudar as pessoas a entender o que o nosso inconsciente, tantas coisas estão ali dentro, estão determinando a forma como nós agimos, como atuamos, como nós trabalhamos e principalmente como nos relacionamos. Então, quando se fala em desenvolvimento pessoal, é isso, é o olhar para si mesmo, é onde você encontra as grandes respostas. Tá? Eu costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte, o amor é o sentimento capaz de curar uma dor tão profunda quanto a dor da alma. Quando você encontra alguém, quando você se relaciona a alguém, você está tendo nessa pessoa a possibilidade de curar a si mesmo. A minha esposa está sentada aqui, então eu quero te agradecer por todos os conflitos que nós já tivemos, porque isso me fez aprender mais sobre a minha pessoa. Me ajudou a despertar esse amor por mim e ter muito orgulho de dizer aqui, diante de todos vocês, eu te amo.